Eu queria fazer uma pergunta. Como se deu o seu projeto, pensando nessa resistência que os professores normalmente apontam? Porque eu tenho vários amigos que são professores de escola pública, e toda vez, principalmente quando adentram esse sistema, e aí vem trazendo propostas da academia, a resistência normalmente abate, e aí eles não conseguem desenvolver projeto algum. Aí uma segunda pergunta, na sexta-feira, num Cine Debate, eu assistia Entre os Muros da Escola. E aí eu ficava pensando nessa coisa da pluralidade mesmo que está posta. E aí eu vejo o comprometimento de alguns professores nessa luta, na verdade, de repensar o que é educação, o que é escola, de fato. E aí, no seu projeto, eu vejo isso com uma clareza e com uma objetividade muito legal, na verdade. Só que também não vejo como fórmula pronta, na verdade, porque penso que cada região e localidade tem a sua diferença e um trabalho a ser feito, na verdade. Mas, na verdade, o que eu gostei muito da apresentação é a força que o projeto vai tomando e como ele consegue linkar aluno, professor, escola, sem hierarquia, com uma harmonia para desenvolver isso e para fomentar cultura e pensar realmente a educação que se quer receber e como usar isso. Então, a minha pergunta é essa. Como a gente pensar esse compromisso, na verdade, com esses profissionais e como se deu no começo, quando iniciou essa resistência? Eu, fazendo uma pergunta, eu gostaria de saber, viu, Jackson, como na comunidade, se vocês saem, levam para a rua, e qual é o procedimento? Ou seja, do ato de levar para a rua e o envolvimento, se tem uma manifestação, se tem uma ação pública do Cavalo Noia. Essa é uma questão. A outra que eu gostaria que você, não uma pergunta, mas uma provocação, se é possível levar essa fala que você está falando, tá dizendo aqui, esse bate-papo, né, para dentro da escola, para questionar a escola pública naquilo que ela tem, naquela que tem de mais caro, que é a organização, o certinho da escola pública que o governo e mesmo que os professores e a própria direção tentam enquadrar. Já respondo? Vamos responder com 3, que eu não tenho tanta memória, não. É curta. Eu esqueço mesmo. Mais uma perguntinha aqui. Não, porque pela sua fala, né, eu entendi que você reclamou muito dos professores, né? Então eu queria saber, na sua opinião, assim, você falou da educação, o culpado pela educação está como está, pelo que eu entendi de sua parte, não é do governo e sim dos professores. Eu entendi uma reclamação, não entendi a sua fala, mas eu queria a sua opinião sobre isso, né? De quem é a culpa pela educação não está dando certo assim no Estado. Eu entendi, você falou dos professores, né, e não muito do governo. Essa rodada, posso responder melhor responder essa depois. Eu vou pegar a peradeira que fica, aí depois a gente volta, certo? Com relação a essa questão de culpa, é bem freudiano isso, né? O a civilização, o mal-estar, né? É justamente a culpa, a gente buscar essa culpa. Eu não sei nem essa culpa, é a necessidade da ignorância mesmo, porque a gente nasce ignorante. Eu ignoro, por exemplo, o aluno ele ficava indignado comigo. Falei, professor, você consegue dar aula para 50 alunos, 60 alunos e não consegue dirigir um carro? Eu tenho dificuldade, eu tenho uma carta, mas eu tenho medo de dirigir. Então, tem habilidades que a gente consegue, a gente vence. Outras não é da ordem do professor. O que eu percebo, não buscando a culpa, mas eu acho que sintomas. Né? Porque dizer a culpa em si, eu não vou. Até porque tem vários pensadores mundiais fazendo só isso. Talvez se eu tivesse preso é um luxo. Né? Preso eu penso o dia inteiro. Preso, eu acho que é a luxúria que tem no mundo. Não, o preso, aquele preso que
Eu estou falando de um preso romântico também, né? Aquele preso que está lá, que pode ficar elaborando. Então, primeira coisa, ter tempo de pensar. Pensar a escola. O próprio professor, ele não tem o tempo de pensar, porque é de uma escola para outra. Tirou o pensamento do professor, a elaboração do professor, então dificulta. Quando eu falo professor, entenda que a educação está permeada de professores de ponta a ponta. Mesmo quem está exercendo a coordenação ou a direção são professores também. Não vamos esquecer isso, né? Quem está na delegacia de ensino como supervisora é professora também. Então, quem é que está formando? Onde que está esse nível superior? Outro dia, meu irmão discutiu com uma menina, porque ela falou que estava fazendo letras, e meu irmão perguntou sobre Machado de Assis, e ela falou que não sabia quem era Machado de Assis. E aí meu irmão ficou indignado e falou o seguinte: como que você está no 3º ano de letras e não sabe quem é Machado de Assis? Ela falou que não era obrigada. Aí meu irmão falou que era obrigada sim. Aí começou a briga. Então, para mim, eu acho que a culpa não é governo. Quando eu falo governo aquele distante, eu acho que governo é nós, porque nós votamos também. Porque se eu falar que governo é aquele governo que está lá, eu vou me isentar o tempo inteiro e eu não vou reivindicar. Nem que seja com a faca na mão, mas eu tenho que reivindicar. Ou com uma flor, seja lá o que for, com um caderno ou com um livro, ou com um lápis. O professor, ele tem se vitimizado muito, né? E eu já vi discursos. Eu amo o que eu faço. Eu não poderia ser outra coisa que não professor. Amo. Agora, o que eu não posso admitir, para mim, é não fazer o que eu não gosto, né? Porque aquilo ali não vai se reverberar. Isso não é para ser professor, é para ser médico, é para ser o que for, né? Então, o problema da educação hoje em dia, eu acho que está, e é uma seta, não é o problema em si. Indica para... Antigamente, a gente tinha vários professores, o padre, o tio mais velho, o avô, o padeiro. Nanana. Então, a educação era feita em conjunto na sociedade. Então, o que está acontecendo na sociedade contemporânea é o seguinte, que médico só quer ser médico. E médico que tira verruga é médico que tira verruga. Ele não quer saber se você tem o que aconteceu na cabeça. Dor de cabeça é outra coisa, é outro médico. O médico que cuida do nariz é do nariz. Então, as coisas foram setorizando tanto, que foram limitando o pensamento. E aí, onde que chegou a educação? A educação chegou a esse ponto que é possível falar dela de algo concreto, mas ela não, você fala dela, mas você não consegue pegar ela. Porque quando a gente vai para a rua, a gente vê que é necessário. E não é necessário, não é a falta de educação da periferia, é uma falta de educação geral. É uma falta de educação, por exemplo, num shopping de elite, você vê o jovem de classe média como que eles vão estar realizando. Agora, pegando esse mesmo professor de periferia, a atuação de um professor numa escola pública, ela é muito diferenciada de uma escola particular. Eu tenho vários professores que fazem isso, eles dão aula tanto na prefeitura, como no estado e no particular. Então, pergunta para eles como que é o procedimento deles em cada aula. Você trata o seu aluno do particular do mesmo modo que você trata os alunos da prefeitura? Você trata a mulher da cantina do mesmo modo que você trata a mulher da cantina da... Então, mais do que responder, eu acho que é trazer novas perguntas. Quem é esse professor hoje em dia? Né? Porque esse professor também é pai. E aí, fica louco, porque ele ensina e ele não quer que o aluno, ele quer dar o melhor para o seu filho. Então, eu vou me matar, eu vou dar uma escola particular para ele, porque eu não quero que ele passe por isso. Isso o quê? O que é isso? Isso é onde que mora a culpa, né? Agora, não sei se eu também te respondi, eu acredito que não tá, a culpa não é do professor, como também não é do padre. Assim como a culpa da violência no mundo não é da polícia. Ela tem parcela? Tem. O professor tem parcela? Tem. O governo tem parcela? Tem. Então, tudo que está nessa energia, eu acho que tem parcela.
né? Viveu, falou alguma coisa, tem parcela de culpa. Quando fala e quando não fala. Quem está quieto e quem falou. Todo mundo tem culpa, né? Então, a partir por aí. Agora... né, tá vendo? Minha memória, eu viajo, né? Com relação à sua, era só... A minha com relação a tornar público a ação do Cavalo Noia. Como é que foi esse processo? Como que eu chego na sala de aula, da sala de aula que parte para a escola? Quais são as estratégias que foram assim? No começo, a gente tinha muito medo. Como é que eu vou fazer uma festa de rua na periferia? E eu tinha muitos alunos que não se tinha termo de dizer PCC ou Comando Vermelho, essas coisas que não existia. Até hoje eu acho que também não existe. Não sei. O povo diz que existe, mas eu não sei. Então, eram essas pessoas da própria comunidade, os donos de bocas, orelhas e olhos da comunidade, que falavam bem assim, professor, fique de boa aí, porque a gente garante. Mas tem que chamar a polícia. Não precisa chamar a polícia nada. A gente vai fazer o cortejo normal. E a gente faz assim, como que caseiro, como deveria ser feito. Agora, a gente também está dentro de um espaço, que é a periferia da Zona Sul, e na Vila Missionária. Não é uma Avenida Paulista que tem que ter a CET lá. Então, eu não peço essa permissão. Muito embora eu já mandei 5 ofícios para a CET. Mandei já ofício para a Eletropaulo, para iluminar, porque é terrível. Porque as filmagens que a Cavalo Marinho fez, ficaram a maioria escura porque os postes não têm luz mesmo.